Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso primeiro webinar com o tema transmissão por via fecal do SARS-CoV-2, algumas recomendações. O meu nome é Filipa Moreira, eu sou a chefe nacional de vendas para a área da ostomia em Portugal e gostaria de começar por vos dar as boas-vindas e por terem aceito este nosso convite para assistir a este nosso webinar. De facto, os tempos mudaram um bocadinho, estamos a passar aqui por uma fase em que não nos é possível contactar com os profissionais de forma direta, coisa que não nos agrada minimamente, gostamos muito mais de estar próximos dos nossos parceiros, mas de facto não nos é possível nestes tempos de Covid e por isso entendemos que seria uma boa altura para fazermos aqui um webinar sobre este tema de que tanto se fala hoje em dia. Antes de iniciarmos o nosso webinar, eu gostaria, em nome da Convatec e em nome pessoal também, agradecer a todos os profissionais de saúde pelo trabalho que têm realizado no terreno, por estarem na linha da frente no combate desta pandemia e por darem o melhor de si e abdicarem da sua vida pessoal em prol da população portuguesa. Muito obrigada. E contamos convosco sempre e no futuro também. Umas pequeninas regras antes de iniciarmos e antes de eu passar e apresentar o nosso orador. Em relação ao webinar, nós vamos ter no final uma sessão de perguntas e de respostas. É importante que durante a apresentação vão colocando as vossas perguntas ou comentários no chat. Não vai haver a possibilidade de fazer as perguntas falando, não há essa possibilidade, elas terão que ser escritas no chat e serão escolhidas as perguntas mais recorrentes. No final da nossa apresentação, do nosso webinar, eu colocarei colocarei as questões mais recorrentes. Este webinar vai ser gravado para aquelas pessoas também que não tiveram a oportunidade de o assistir em direto e daqui a mais ou menos sensivelmente 48 horas estará disponível no nosso website, na página da ostomia, na parte que diz para profissionais de saúde, informações de apoio aos profissionais de saúde. Portanto, basta acederem ao nosso website para poderem depois assistir ao nosso webinar. Se desejar ser contactado por um delegado de vendas da Convatec, escreva no chat durante esta apresentação. Este comentário ou este pedido não será tornado público, será abordado de forma confidencial e, portanto, depois alguém representante da nossa empresa entrará em contacto convosco. Também tem a possibilidade de nos enviar um e-mail para convatel.pt@convatec.com com qualquer questão, dúvida sobre os nossos produtos ou serviços e alguém, depois de recebermos o seu e-mail, alguém entrará em contacto consigo para esclarecer as suas dúvidas. Passo então a apresentar o nosso orador de hoje, o nosso orador convidado, o enfermeiro João Castanheiro, a quem eu desde já agradeço o ter aceito este desafio numa fase em que seguramente os seus desafios serão outros, porque o enfermeiro João trabalha, é enfermeiro e portanto está na linha da frente também no combate à pandemia, numa área muito específica que é um enfermeiro de prevenção e controle de infecção e portanto acredito que tenha e esteja assoberbado de trabalho, mas desde já agradeço o ter aceito o nosso convite e passo a palavra ao enfermeiro João para nos falar sobre este tema da transmissão por via fecal do Covid. Enfermeiro João, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado pelas palavras. Meu nome então é João Castanheiro, sou enfermeiro de um GCL-PP-Cira e estou aqui hoje para vos falar um pouco sobre a possibilidade de transmissão por via fecal oral do SARS-CoV-2. O objetivo hoje... Enfermeiro João, deixe-me só interrompê-lo, não se importa só de partilhar a sua apresentação? Que ainda não a conseguimos ver. Obrigada. Já está? Já está. Ok.
Pronto. O objetivo é hoje, então, refletirmos um pouco sobre as vias de transmissão do SARS-CoV-2. Eu não vou alongar-me sobre as vias de transmissões normal, mas abordar um bocadinho esta possibilidade de existir uma transmissão por via fecal-oral. Falaremos também sobre algumas medidas de prevenção e de contenção a adotar nos cuidados de saúde e algumas recomendações e orientações ao doente após a alta hospitalar, algo que é importante para depois a pessoa manter os seus cuidados após os cuidados hospitalares. Prevenir e controlar a infecção, seja a nível da infecção por SARS-CoV-2 ou outra qualquer, baseia-se sempre em duas estratégias primárias. As precauções básicas de controle de infecção, que em Portugal estão normalizadas na norma de Direção-Geral de Saúde 29 de 2012, são medidas universais, medidas que nós vamos aplicar em todas as circunstâncias dos cuidados de saúde e precauções baseadas na via de transmissão. Para isto é importante nós conseguirmos perceber bem quais são as vias de transmissão. A questão das precauções básicas é que serão elas suficientes para nós conseguirmos controlar e prevenir a infecção por SARS-CoV-2 e quais é que são exatamente as vias de transmissão do SARS-CoV-2 e como é que nós as podemos controlar. As vias de transmissão que estão documentadas e que, de acordo com a evidência atual, são as principais vias de transmissão, são principalmente gotículas de grande dimensão, ou seja, a via de transmissão por gotículas ou a via de transmissão por contacto, direto pessoa a pessoa ou indireto através da superfície contaminada por deposição da gotícula nas superfícies, e há também a possibilidade de uma via de transmissão complementar, que é a via aérea por aerosolização de algumas partículas relacionadas com alguns procedimentos realizados pelos profissionais de saúde. Mas, no entanto, surge aqui a possibilidade de haver uma quarta dimensão destas vias de transmissão. O conjunto de estudos que eu vou passar a apresentar já foi enumerado aqui pelo Dr. Tom Fabian, num webinar que ele fez em março, e apresenta-nos um conjunto de evidências que nos permite focar aqui um pouco nesta via de transmissão fecal-oral. A maior parte desta evidência são artigos produzidos nos surtos da China, do Wuhan e regiões limítrofes. E neste primeiro estudo, partindo do princípio que os vírus da família de coronavírus se podem transmitir por via fecal-oral, tiveram como objetivo verificar se realmente o SARS-CoV-2, na altura ainda 2019 nCoV, se transmitiria ou não por esta via. O que é certo é que neste estudo foram analisadas múltiplos espécimes, zaragatuas orais e zaragatuas anais, verificou-se a presença do vírus nas zaragatuas anais e verificou-se ainda que, a nível das zaragatuas anais, o número de positivos era muito superior às orais. Logo, este estudo alertava para o facto de o vírus poder ser libertado do hospedeiro pela via fecal. Havia essa possibilidade já documentada muito numa fase inicial, no início de março. Um segundo estudo também da mesma altura, em que fizeram uma colheita de 1070 espécimes de várias naturezas, desde lavados broncoalveolares até às zaragatuas faríngeas, e neste estudo 29% das amostras de fezes testaram positivas para RNA do vírus SARS-CoV-2, uma percentagem já significativa. Tendo em conta que na discussão do artigo ainda se referiu que detectaram vírus vivo nas amostras de fezes, o que quer dizer que o vírus estava presente na dejeção do doente. Este terceiro estudo envolve 73 doentes hospitalizados. 39 destes doentes testaram positivo para RNA de SARS-CoV-2 nas amostras das fezes. Este estudo evoluiu ligeiramente em relação aos anteriores e tentou verificar durante quanto tempo é que esta positividade se mantinha, e verificou-se que esta positividade se manteve entre um dia e os 12 dias.
e dos 39, 17 apresentaram testes positivos após as amostras respiratórias se tornarem negativas, ou seja, a eliminação do vírus nas fezes manteve-se mesmo após a amostra respiratória ser negativa. Este outro estudo analisou 42 doentes hospitalizados em Wuhan, aqui já com uma comprovação laboratória dupla. Foram colhidas amostras faríngeas e amostras de fezes e urina durante a hospitalização e a fase de recuperação. Neste estudo verificou-se que 66,7% dos indivíduos testaram positivos nas amostras de fezes para SARS-CoV-2, 19% apresentaram sintomas gastrointestinais que não estavam estatisticamente associados com a detecção do RNA viral, e isto por acaso é um aspecto transversal, é que apesar da infecção por SARS-CoV-2 causar algum transtorno do tubo digestivo, não há uma correlação estatística entre a positividade e o facto dele existir. Ainda neste estudo, analisaram a duração média do tempo entre a instalação de sintomas e a confirmação laboratorial e percebeu-se que na zaragatoa faríngea, mais ou menos 6,5 dias depois da instalação de sintomas, a zaragatoa era positiva, com um intervalo entre 3 a 7 dias, e as fezes em média 11 dias no intervalo de 7 a 13. Ou seja, uma detecção mais tardia, mas também mais prolongada. Tentaram ainda fazer uma correlação entre a positividade destas amostras fecais e o nível de severidade da doença do Covid-19, tendo chegado à conclusão que dos casos sem complicações, estas amostras eram positivas durante 9 dias, nos casos com sintomas moderados, mais ou menos 8 dias, no intervalo de 4,5 a 14, os casos severos, 14 dias, 9,5 a 18, e, na sua generalidade, 64,3 destes casos permaneceram positivos após as zaragatoas faríngeas negativas. Ou seja, novamente, um estudo que nos diz que, após a negatividade da amostra faríngea, da amostra respiratória, as fezes se mantêm positivas. Este estudo conclui ainda que o vírus está presente nas fezes do doente com Covid-19. O vírus pode permanecer presente nas fezes do doente com Covid-19 mesmo após os testes faríngeos negativos, o que sugere a presença de uma via de transmissão fecal-oral, pode permanecer após o doente ser considerado curado, e alertam também para a importância da higiene das mãos, cuidados acrescidos na gestão de vômito ou fezes do doente com Covid-19, bem como na intervenção de tratamento e esgotos das unidades hospitalares. Este outro estudo estudou doentes hospitalizados com a mesma infecção, verificou novamente uma taxa muito parecida, 55% dos doentes testados positivos para as fezes, amostras respiratórias permanecem positivas em média 15,4 dias após a instalação de sintomas. No entanto, as amostras fecais mantêm um período muito mais alargado, baseando-se numa média de 27,9 dias, o que nos volta a indicar que o corpo continua a eliminar vírus, mesmo após as amostras respiratórias estarem negativas. Na discussão surge ainda um pormenor de que um doente foi positivo para a presença de vírus nas fezes durante 33 dias após as amostras respiratórias terem ficado negativas. Não tem uma validade estatística, mas não deixa de ser uma informação com algum interesse. E que, novamente, a presença de sintomas gastrointestinais não esteve associado à positividade destas amostras fecais. Este estudo, ao contrário do anterior, refere que a severidade da doença não se encontra relacionada com a extensão da duração da positividade nas fezes. Para finalizar, um artigo de revisão sobre a evidência produzida neste período alerta-nos para as alterações gastrointestinais comuns nos doentes com Covid, que não estão necessariamente ligadas com a positividade, mas que se manifestam.
Verificaram também que há estudos que indicam que o SARS-CoV-2 invadem as células epiteliais gastrointestinais, por isso o potencial para eliminar vírus nas fezes é um fator potencial a considerar, e as fezes dos doentes com Covid são potencialmente infecciosas, exatamente por esse motivo, e o vírus pode ser detectado durante períodos alargados de tempo, mesmo após haver critérios de cura do doente. Isto levou, esta evidência tem levado a que alguns órgãos internacionais comecem a considerar a possibilidade do vírus ser eliminado nas fezes, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, apesar de não manifestar esta via como uma via muito profícua em termos de infecciosidade, mas já a reconhece como o facto dela poder ter esse potencial, e a REVA, uma instituição europeia também de renome em termos de gestão de instalações hospitalares e ligadas à saúde, também já refere como uma via de transmissão que está a ganhar interesse a nível científico na área da gestão da saúde. O que é que isto nos diz em relação aos cuidados ao doente com Covid-19? Diz-nos que, tal e qual como nós falámos, nós vamos ter que aplicar precauções básicas. No entanto, vão ter que ser precauções básicas com uma frequência e com uma adequabilidade um bocadinho mais específica do que aquela que nós estamos habituados. Ou seja, o Covid-19, ou SARS-CoV-2, veio levar-nos a que nós repensássemos a forma como trabalhamos e a aplicarmos os princípios básicos em termos de limpeza e em termos de higiene do doente e pessoal de uma forma muito mais adequada. E então é importante que, em primeiro lugar, a higiene das mãos vai tomar uma proporção muito grande para manter o doente e o profissional seguros. Usar equipamentos de proteção individual de acordo com o promovido pela Direção-Geral de Saúde. A limpeza regular das superfícies de toque frequente na área onde o doente se encontra, porque estando nós a falar de uma via de fecal oral, estamos sempre a falar de uma contaminação ambiental superior, por isso devemos aumentar as medidas que assegurem a segurança do ambiente e do doente. A instalação sanitária deve ser individualizada, higienizada 3 vezes por dia no mínimo, ou higienizada entre cada utilização se não for individualizada, de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde. Orientar o doente para, quando fizer a descarga do autocolismo, manter a tampa da sanita fechada, para não aerosolizar matéria fecal ou criar gotículas que possam aumentar a concentração do vírus no ambiente. Poderá ser usada uma rastadeira descartada para um saco do grupo 3 e a fralda também eliminada de imediato para um saco do grupo 3. Um doente ostomizado internado vai ser um doente que tem um risco acrescido em termos desta via de transmissão. Porquê? Porque nós vamos manipular não só o doente, mas também matéria fecal que está associada à ostomia. Por isso, vamos manter aqui algumas medidas de proteção, a higiene das mãos e os equipamentos de proteção individual, mas vamos ter que ter o cuidado de individualizar o material de ostomia para aquela pessoa, vamos ter que manter de uso único. Isto era uma prática que já deveria ser prática comum para todos os doentes, mas que o SARS-CoV-2 vem reforçar a importância de nós aplicarmos e cumprirmos rigorosamente. A forma como removemos e prestamos os cuidados ao estoma ser feito de uma forma em que não haja formação de gotículas ou que possa haver suspensão de alguma partícula fecal, ou seja, movimentos suaves, movimentos que não façam estiramento do material e que se solte vigorosamente da pele. Fazer a higiene da peristomia, em torno do estômago com sabão neutro, de forma a eliminar a matéria fecal disponível, ou seja, a fonte provável de SARS-CoV-2. Selecionar um sistema de ostomia que reduza o número de vezes que se manipula o doente, o estoma, e minimize o contacto do utilizador-cuidador com a matéria fecal. Isto é um aspecto importante. Reduzir a manipulação reduz a probabilidade do profissional entrar em contacto com o material fecal. E implementar estratégias que aumentem a consistência das fezes de forma a evitar o seu derrame acidental. Ou seja, espessantes, etc., que possamos ajudar, ou a alteração da dieta do doente, que possa ajudar a aumentar a consistência das fezes para não haver perigo na manipulação deste material.
E, por fim, eliminar o material de ostomia para o saco do grupo 3. As recomendações para o domicílio não vão ser muito diferentes. Vamos remover parte das indicações que nós aplicamos em ambiente hospitalar para proteção da população hospitalar. O doente vai estar no seu domicílio, vai estar no seu espaço. O objetivo no domicílio é a contenção do doente a um espaço específico, a partilha apenas com uma pessoa ou outra que esteja identificada como cuidador significativo e que seja necessário a presença dele. Normalmente até vai ser uma pessoa que já era convivente, daí a probabilidade de estar os dois infectados é elevada, por isso a convivência não será desadequada. Novamente, o foco será a higiene das mãos, a higiene do ambiente, o regrar do contacto com o material fecal, com a possibilidade da utilização das luvas e do avental quando se antecipa o mesmo, os cuidados de limpeza associados ao espaço onde o doente está e ao espaço onde o doente elimina as fezes e a urina, e medidas de limpeza a nível da roupa e a nível dos objetos do cotidiano de forma regular. O doente ostomizado vai cair muito dentro destas orientações, com as medidas que já falámos, mas com uma particularidade importante que é a eliminação do material. Aqui não vai haver uma gestão dos resíduos específica, por isso será importante que este material, ao ser removido, seja imediatamente protegido dentro de um saco, encerrado e depois reposto no contentor final, para não haver risco de entrar em contacto com esta matéria fecal. Mas os cuidados são basicamente os mesmos: limpeza, higiene das mãos, uso universal de máscara cirúrgica por parte do cuidador para haver alguma proteção da projeção de gotículas e, novamente, ter o cuidado de selecionar um sistema de ostomia que seja adequado tanto ao utilizador e ao conhecimento do utilizador, como ao cuidador, de forma a reduzir o número de vezes que este é manipulado e permitir que eles estejam mais tempo de forma independente e sem terem que recorrer a uma mudança deste material. Os princípios a ter em conta vão sempre ser alicerçados em medidas de higiene rigorosas, tanto a nível do pessoal como a nível ambiental. O objetivo é reduzir a contaminação da pessoa, do ambiente, com uma limpeza regular. O objetivo é que a pessoa não aumente a carga viral do seu ambiente para que não agrave tanto os sintomas individuais como se torne um potencial transmissor de SARS-CoV-2. E oferecer suporte ao cuidador na educação e na adoção de medidas de proteção durante este período de pandemia, ou seja, educá-lo para comportamentos seguros durante o período de isolamento profilático e manter as medidas de prevenção e contenção em relação à matéria fecal até um mês em média, tendo em conta a evidência que nós consultamos, até após a negatividade das amostras respiratórias. Isto será importante porque a via de transmissão fecal-oral poderá até não ser uma via que tenha uma capacidade de disponibilizar vírus suficientes para ter uma carga viral para contaminar o indivíduo, mas se conjugarmos várias vias de transmissão, poderemos chegar a este momento de saturação e o doente pode ter essa capacidade de transmitir ao outro. Apesar desta não ser uma via de transmissão comprovada, ou seja, sedimentada, promovida como oficial e tendo um papel ativo, é uma via de transmissão que dia a dia ganha algum peso, ganha mais evidência e começa a ser falada e começa a ser aplicada. Se nós olharmos para o normativo de Direção-Geral de Saúde, vamos ver que tanto a nível dos estabelecimentos como a nível dos cuidados de saúde, há um interesse específico na higiene das instalações sanitárias. Porquê? Porque há comprovação, há evidência de que o vírus da família de coronavírus está disponível nas águas residuais muito tempo após a sua eliminação. Por isso, temos algum risco. Este risco ainda não está documentado se afeta ou não o ser humano com uma probabilidade muito elevada. Mas é algo que nós temos que contemplar, é algo que nós temos que ter presente. O que acontece é que neste contexto
de pandemia, em que o conhecimento não era ainda muito evidente relativamente a este vírus, sendo uma situação nova. O conhecimento está em constante evolução, é valorizado mais ou menos dependendo da evidência estatística que vamos tendo connosco, e a verdade de hoje pode não ser a verdade da amanhã. O que é certo é que esta é uma evidência que tem vindo a ganhar algum peso, tem vindo a ganhar alguma relevância em termos internacionais e em termos de alguns organismos, e começa a aparecer como um dos motivos pelo qual o vírus está disponível no ambiente. Há alguns estudos já sobre medição ambiental da contaminação por SARS-CoV-2 e os testes ambientais apontam para que as instalações sanitárias cheguem a ter concentrações virais superiores ao quarto onde o doente está contido. Por isso, é uma via que tem um potencial muito elevado. Espero que tenha sido uma apresentação que tenha contribuído para o vosso sucesso profissional e para a vossa forma de ver e de atuar perante um doente com Covid-19. Nestes tempos difíceis e em que todo o conhecimento é importante, e às vezes no meio de tanta informação é difícil conseguirmos nós concentrarmos na evidência que é aquela que nós devemos basear-nos para atuar, mas neste momento é aquela que está sedimentada e, apesar de não ser, novamente eu repito, apesar de não ser uma via de transmissão já com esse foco e com essa importância como é a transmissão por gotículas, é uma via de transmissão que está a começar a ganhar um peso significativo. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, obrigado à Filipa pelo convite e pela possibilidade de ter estado aqui com vocês neste momento, e obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigada, enfermeiro João, pela sua excelente apresentação. Claramente que nos trouxe aqui algumas informações muito relevantes e importantes, nomeadamente para quem trabalha com pessoas com mostomia. Eu relembro, para quem quiser colocar alguma dúvida ao enfermeiro João, que vá anotando ou escrevendo no chat as suas questões, para no final podermos depois esclarecer as eventuais dúvidas que tenham surgido. Eu vou agora falar-vos um pouco, e sabendo de antemão que a Convatec tem uma presença forte a nível nacional no mercado da ostomia, eu vou-vos falar de algumas soluções que nós temos e que vos podemos apresentar para minimizar este risco de contágio pelo coronavírus através da via fecal. Eu não vou falar e nem me vou alargar muito mais sobre esta possibilidade de transmissão por via fecal do SARS-CoV-2, até vou retirar esta imagem porque é algo que nós já estamos cansados de ver, inclusivamente cada vez que abrimos o telejornal olhamos para esta imagem. E na realidade esta novidade hoje que nos trouxe aqui o enfermeiro João, de que o vírus não está só presente nas vias respiratórias, mas pode também estar presente no trato gastrointestinal. E com este foco desta apresentação, a Convatec propõe aqui algumas pequeninas dicas, digamos assim, que poderão eventualmente ajudar a reduzir esta via de transmissão quando contactamos com uma pessoa que tem um estoma e que está infectada pelo Covid-19. E aquilo que nós propomos, essencialmente, podemos fazer de duas formas principais. Isolar e descartar os efluentes de uma forma segura e eficaz, tanto para o profissional de saúde, mas também para a pessoa com ostomia, e também reduzir ou diminuir a incidência de lesões na pele peristomal.
para atingir este objetivo, poderemos fazê-lo ou através da escolha adequada do dispositivo ou através também da utilização de acessórios que nos podem ajudar, sem dúvida, a proteger a pele peristomal. A nível da primeira medida, digamos assim, o que é que nós propomos? Tal como o enfermeiro João já referiu há pouco na sua apresentação, os dispositivos de ostomia devem ser descartados em sacos de plástico bem fechados. Por outro lado, quando utilizamos dispositivos ou de uma peça ou eventualmente os dispositivos de 2 peças com fixação adesiva, na nossa gama da Convatec, o dispositivo de uma peça, como sabem, é a gama Steam, o dispositivo de 2 peças de fixação adesiva é a gama Steam Synergy. A nossa proposta é que, ao retirarem o dispositivo, que dobrem o protetor cutâneo ou, no caso do Steam Synergy, esta zona que adere à placa, que a dobrem ao meio, como podemos ver nestas 2 imagens, e que colem, digamos assim, o protetor cutâneo sobre si próprio. Desta forma, e como podemos ver aqui através destas imagens, nós conseguimos de alguma forma conter a matéria fecal ou os efluentes dentro do saco, reduzindo assim a probabilidade de haver aqui alguns salpicos ou algumas fugas de fezes. Quando utilizamos dispositivos de 2 peças de fixação mecânica, em que não nos é possível fazer aquela abordagem que vimos no slide anterior, a nossa proposta é, tal e qual como o enfermeiro João também falou há pouco, que se utilizem espessantes. E nós temos na nossa gama de acessórios estas chaquetas espessantes chamada Diamonds, que podem ser utilizadas não só nos dispositivos de 2 peças, como nós aqui sugerimos, mas obviamente também nos dispositivos de uma peça e de fixação adesiva, como vimos no slide anterior. Portanto, através desta forma, nós conseguimos gelificar as fezes, torná-las um pouco mais gelatinosas, vamos assim dizer, reduzindo assim a probabilidade de haver salpicos e contaminação não só dos EPIs como das superfícies que estão próximas da pessoa com ostomia e do profissional de saúde, obviamente. A nível de diminuição da incidência de lesões na pele peristomal, obviamente que, e melhor do que eu, as pessoas que trabalham em consultas de estomaterapias, as enfermeiras estomoterapeutas e também as pessoas em piso de cirurgia, sabem da importância de conseguirmos ter uma pele peristomal intacta, sem indícios de qualquer rubor, perda de integridade ou sensações de prurido, calor ou dor. Não só, por um lado, por causa do bem-estar do doente, porque qualquer lesão em volta do estômago causa um desconforto muito grande ao doente e, portanto, diminui a sua qualidade de vida, mas também porque sabemos que quando há uma lesão na pele peristomal e à medida que essa lesão se torna cada vez mais grave, aquilo que nós vemos é que há também uma maior dificuldade na aderência dos dispositivos, o que vai levar a uma situação de uma eventual necessidade de fazer mudanças mais frequentes do dispositivo de ostomia. Um bocadinho no seguimento daquilo que o enfermeiro João nos comentava há pouco, que nós devemos trabalhar e tentar conseguir, que é reduzir a mudança dos dispositivos e torná-las cada vez menos frequentes para reduzir as probabilidades de haver contágio pelo manuseamento de dispositivos contaminados. De facto, percebemos aqui a importância de diminuir a incidência de lesões na pele peristomal. E, portanto, aquilo que nós propomos é que, na altura da escolha do dispositivo de ostomia, que se tenha a noção que o estoma irá diminuir ao longo dos dias após a cirurgia e que, portanto, poderá haver uma necessidade de adaptar a medida do dispositivo escolhido e reduzi-lo eventualmente nos dias seguintes à cirurgia, que é necessário e primordial haver um ajuste adequado em redor do estômago para evitar isto que nós vemos aqui, que é a pele peristomal exposta e que, portanto, vai sofrer com o contacto dos efluentes da ostomia.
porque nós sabemos que, sem dúvida, quando os efluentes de um estoma entram em contacto com uma pele desprotegida, que o mais provável é que causem, sem dúvida, lesão nessa pele. Tendo em conta isto e tendo em conta a importância que a proteção cutânea tem, não só na qualidade de vida do doente ostomizado, mas também na manutenção, digamos assim, do dispositivo bem aderido à pele e sem fugas à volta da pele peristomal, a Convatec, desde sempre, que incidiu toda a sua investigação muito mais na área dos protetores cutâneos do que propriamente na área dos sacos de ostomia. Portanto, como sabem, os hidrocoloides que compõem os protetores cutâneos ou os materiais que compõem os protetores cutâneos são compostos por dois tipos de materiais, em que, jogando um bocadinho com o equilíbrio nestes dois componentes que compõem o protetor cutâneo, nós conseguimos dispositivos com protetores cutâneos distintos. Isto para vos dizer que a Convatec, ao longo da sua investigação e equilibrando aqui um pouco a quantidade de cada um dos componentes que vai pondo nos seus protetores cutâneos, conseguiu desenvolver aqui duas tecnologias que, de acordo com a situação, podem ser uma mais indicada do que outra. Nós temos a tecnologia Stoma Adhesive, que é aquela que é utilizada nos dispositivos, todos eles de hidrocoloide, em que permitem que haja uma aderência segura mesmo na presença de fluidos corporais e permitir também que este hidrocoloide ou este dispositivo adira tanto em superfícies secas como em superfícies úmidas e, portanto, a aderência não é prejudicada quando já temos uma pequena lesão que pode eventualmente originar até algum exudado. Portanto, a aderência desta tecnologia Stoma Adhesive não é prejudicada. Por outro lado, temos outra tecnologia, a tecnologia Dura Adhesive, em que aqui temos uma proporção um bocadinho diferente a nível dos dois componentes, em que aquilo que se conseguiu alterar ligeiramente foi proporcionar uma absorção bastante mais lenta e mais gradual e, portanto, aumentar assim também o tempo de permanência do dispositivo e aderido à pele. Esta tecnologia Dura Adhesive é uma tecnologia mais resistente que nos permite, ou que deve ser aplicada e colocada quando temos situações de fezes mais cáusticas, por exemplo, será também uma possibilidade. E ainda nasceu e ainda conseguimos originar uma terceira tecnologia, que é a tecnologia moldável, em que dispensa a utilização de tesouras, permitindo enrolar o hidrocoloide que compõe o disco central de uma placa de ostomia, e este tipo de protetor cutâneo, este tipo de hidrocoloide, tem aquilo que nós chamamos a memória elástica e, portanto, aquilo que vai acontecer é que se vai ajustar em roda do estoma, tal e qual como uma gola alta se ajusta à volta do nosso pescoço, evitando assim que quando há um recorte, por exemplo, incorreto ou pouco adaptado em redor do estoma, evitando assim que haja infiltrações de fezes nesta zona. Portanto, nós conseguimos aqui um efeito perfeitamente, um efeito de gola alta e perfeitamente adaptado a estomas, nomeadamente até a estomas irregulares. E, portanto, estas três tecnologias são aquelas que nós temos presentes na nossa gama alargada de produtos e de protetores cutâneos na Convatec. Nós temos essencialmente 4 tipos de protetores cutâneos. Temos os pensos flexíveis, em que temos em algumas gamas, como na gama Natura, o penso flexível revestido por um spray de hidrocoloide, de Stoma Adhesive, que vai assim também ajudar na proteção cutânea. Temos os nossos pensos, que nós chamamos pensos plus, que são todos eles compostos por a tecnologia Stoma Adhesive. Temos os pensos convexos, para quando temos situações de estomas planos ou retraídos, em que a tecnologia que nós optámos por colocar aqui no disco central de hidrocoloide é a tecnologia Dura Adhesive. E temos ainda o penso moldável, que existe em versão plana ou em versão convexa, que tem a tecnologia Dura Adhesive também para permitir ter aquele efeito de
da tecnologia de efeito de memória elástica, em que o hidrocolloide depois vai abraçar o estoma e evitar que existam fugas. Estes tipos de protetores cutâneos estão disponíveis nas nossas gamas Natura, Steam Synergy e na gama Combi-Adhesive também. Temos ainda uma última opção, e esta opção está apenas disponível na nossa gama Natura, que é o nosso novo penso, é um penso e um protetor cutâneo muito recente, que nós estamos agora a lançar no mercado, que é o nosso penso Natura Acordeon. O Natura Acordeon, como podem ver aqui através da fotografia, é um penso que tem um aro flutuante que permite afastar o aro do protetor cutâneo. E este tipo de penso tem aqui duas vantagens. No caso e nos esquecermos aqui um bocadinho do tema que nos traz aqui hoje ao webinar e pensarmos no conforto do doente, este dispositivo permite colocar os dedos entre a placa, o protetor cutâneo e o aro, evitando assim que se faça pressão para encaixar o saco no aro, evitando assim a pressão abdominal, que nós sabemos que num pós-operatório imediato é muito dolorosa para o doente. Mas se nós pensarmos aqui um bocadinho no tema do nosso webinar hoje, que é a transmissão ou diminuir o risco de transmissão do coronavírus pela via fecal, se nós olharmos para esta fotografia aqui, nós conseguimos perceber que ao utilizar uma placa Acordeon com esta tecnologia, ou com este sistema Acordeon, que o estoma de facto vai ficar contido, digamos assim, dentro deste sistema Acordeon, dentro deste... Vai ficar num plano um bocadinho abaixo daquilo que aconteceria, por exemplo, com uma placa plana. E, portanto, se houver alguma fuga de efluente na altura em que estamos a fazer a mudança do penso, esse efluente eventualmente ficará contido aqui dentro deste sistema Acordeon. Ainda por cima, depois, também temos as mãos por baixo do nosso aro e, portanto, assim também mais resguardadas do contacto com as fezes e conseguimos assim aplicar o dispositivo sem entrar em contacto com um eventual efluente que possa ter saído pelo estômago na altura da mudança do penso. Para finalizar, outra ajuda que nós temos grande para reduzir a incidência de lesões na pele periostomal é a utilização da nossa vasta gama de acessórios. E nesta gama de acessórios temos desde o removedor de adesivo, o Niltac, em que aquilo que nós temos aqui é um spray ou um toalhete que permite que na remoção do dispositivo não seja feito qualquer atrito na pele, porque ao utilizar este spray, o adesivo descola por si, digamos assim, da pele periostomal e, portanto, dá-nos uma boa ajuda aqui a não causar nenhum trauma na pele periostomal. Por outro lado, temos o spray protetor cutâneo, que pode sempre ser usado para dar um reforço na proteção cutânea, se assim entenderem que é necessário, e ele também está disponível tanto em spray como em toalhetes. O seu nome é o Silesse. Temos ainda a nossa pasta niveladora, a pasta Stoma Adhesive, em que em situações de termos o estoma localizado numa zona que tem muitas pregas cutâneas, por exemplo, que dificulta a aderência do protetor cutâneo à pele, poderemos utilizar a pasta niveladora, que vai ajudar também a reforçar a adesividade do protetor cutâneo à pele. Como já falámos anteriormente, também temos o espessante, as nossas chaquetas espessantes que se chamam Diamonds, que ao gelificarem as fezes permitem assim também reduzir os salpicos e as fugas dos efluentes na altura da mudança do dispositivo. Temos também os nossos anéis moldáveis, que podem ser utilizados para reforçar aqui a proteção ao estoma e para ser colocada em redor do estoma, para se houver eventualmente algum recorte um bocadinho mais
de dimensão maior do que o estoma, não haver infiltração de fezes, e portanto também pode ser utilizado para reforçar ou evitar as fugas e as infiltrações de efluentes entre os dispositivos e a pele peristomal. E finalmente temos também o cinto, que ajuda sempre a manter o dispositivo e o protetor cutâneo bem aderido à pele peristomal. Eu desde já gostaria também de agradecer a vossa presença neste webinar. Eu não sei se já conseguiram colocar todas as perguntas que gostariam de colocar no chat. Vou abrir então aqui a parte de perguntas e respostas. Vamos fazer aquelas que foram e que nos foram aparecendo no chat, e gostaria, enfermeiro João, se puder agora também ligar o seu microfone, porque há aqui uma pergunta para si. E vou colocar a pergunta que diz que se a amostra fecal pode apresentar o vírus, porque é que não se fazem testes às fezes nas situações em que o teste é indiferenciado? O teste às fezes não é uma medida diagnóstica, nem uma medida que permita comprovar a positividade do indivíduo, porque tem uma taxa de fiabilidade ainda relativamente baixa. Se não se lembram dos estudos que eu apresentei, aquele que tinha uma taxa superior era 65%. Mas, em média, a evidência que tem mostrado é que se situa mais ou menos entre os 30% e 60%, um bocadinho mais baixo, sendo uma fiabilidade baixa para poder garantir um diagnóstico. Ainda não está muito claro se esta positividade das fezes poderá ser colonização, se poderá ser resultado de uma infecção, será sempre resultado de uma infecção sistémica, porque haverá invasão do tecido gastrointestinal, mas em termos de diagnóstico, é tardia, ou seja, enquanto que a amostra respiratória é detectada entre o quarto e o sétimo dia, a amostra fecal muitas das vezes só está positiva ao 11º. Em termos de hospitalização, há uma diferença temporal considerável. Alguns estudos apontam para a procura deste teste das fezes como complementar às restantes espécimes, mas continua sempre com uma fiabilidade baixa. Neste momento, quem alerta para a importância da testagem das fezes, alerta para o facto de elas se manterem positivas muito tempo após as amostras respiratórias terem negativado. Ou seja, o objetivo é mais assegurar a segurança do doente após a alta, para que não haja um período não haja risco de infecção na comunidade, ou seja, o teste neste momento poderá estar a ser promovido mais no sentido de complementar o diagnóstico feito através da amostra respiratória e não como um fator de diagnóstico. Se o resultado for indiferenciado, corremos o risco de, ao testar fezes, ter falsos negativos com uma taxa pouco aceitável, porque vai ser superior aos 40%, 50%, e podemos estar a incorrer num falso negativo com uma probabilidade muito elevada. Daí ainda não ser considerada uma metodologia de teste eficaz. No futuro poderá ser que a técnica evolua de forma a detectar melhor, e aí eu já não conheço, não, em termos de metodologia laboratorial já não posso estar a extrapolar, mas neste momento é aquilo que a evidência suporta, é isto, é um teste complementar à positividade da amostra respiratória para garantir que o doente naquele período após o critério de cura, que são 2 testes negativos para SARS-CoV-2, ainda não se mantém a eliminar nas fezes o vírus. Ainda não é uma metodologia que possa considerar-se diagnóstico. Ok.
Mas isto quer dizer então que um doente que tenha apresentado zaragatuas negativas, que possa ainda contaminar na comunidade pelas fezes. Zaragatuas respiratórias. Exatamente, exatamente. Não, muito provavelmente um doente com uma zaragatua respiratória negativa não tem um diagnóstico de SARS-CoV-2, porque a fiabilidade da amostra respiratória é superior a 70%, se for um lavado broncoalveolar estará acima dos 90%, e em termos de diagnóstico não se considera como uma pessoa infectada. Eu digo uma pessoa recuperada, que quando finalmente apresenta um teste... O processo de recuperação, sim. Poderá testar negativo na amostra respiratória, mas manter-se a eliminar vírus alguns dias ainda depois disso. Dias consideráveis, dependendo da evidência que se consulta. Ainda não está muito uniforme o período de tempo que isso pode acontecer, mas já se percebeu que pode chegar aos 30 dias após a instalação dos sintomas, segundo um dos estudos que nós consultamos. E, portanto, devem-se manter os cuidados e as precauções durante bastante mais tempo. Durante algum tempo após essa negatividade. Ok. Eu não vejo aqui mais nenhuma questão, não sei se alguém quer aproveitar estes minutinhos finais do nosso webinar para colocar aqui mais alguma questão. Gostaria também só de vos de partilhar convosco que nós temos o nosso serviço de apoio ao ostomizado, uma linha de chamada gratuita, que está disponível para esclarecer qualquer dúvida em relação não só ao ostomizado, mas também aberta esta linha gratuita para profissionais de saúde que queiram colocar alguma questão sobre os nossos dispositivos. E ainda relembrar que temos o nosso website, onde estará disponível este webinar daqui a mais ou menos 48 horas, que podem voltar a consultar ou partilhar com alguém que não tenha podido assistir ao nosso webinar, e portanto estará aqui disponível também no nosso website. Eu não vejo aqui mais nenhuma questão e por isso vou terminar o nosso webinar agradecendo a todos a vossa presença. Espero que isto vos tenha sido de utilidade e agradecer em especial ao enfermeiro João por ter, nestes tempos também complicados e que sei de muito trabalho, ter dispensado um bocadinho do seu tempo para preparar esta sua apresentação, que foi excelente. Muito obrigada e espero brevemente voltarmos aqui à nossa normalidade de podermos visitar-vos nos vossos locais de trabalho presencialmente e não ter que ser por via digital, que não é de toda a nossa preferência, porque estar a olhar aqui para um ecrã e não vos ver não é sem dúvida a nossa forma preferencial de trabalhar. Portanto, desejo-vos a todos uma boa semana. Mais uma vez, muito obrigada a todos pelo vosso trabalho no terreno, pelo vosso empenho no combate desta pandemia e até breve. Muito obrigada a todos. Obrigado.